Mais uma vez aqui com o Gerson Pereira, nosso homem que está nos ajudando a compreender um pouco mais a Bíblia. Gerson, tudo bem? É bom conversar contigo sempre. Tudo bem, meu caro Oséias. Realmente isso é importante, porque a Bíblia, se a gente for parar aqui para discutir sobre ela, nós vamos ficar o tempo todo e não vamos esgotar a realidade do valor que ela tem. É uma imensidão, né? Muito mais que um mar. É mais ou menos por aí. Agora, hoje nós vamos falar sobre Jesus. Jesus morreu na cruz. E essa semana, o mundo está lembrando uma semana que é chamada de Semana Santa, né? Lembrando o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus, na sua visão, é Deus e por quê? Muito importante. Essa questão é crucial. Oséias, a primeira coisa, o ministério de Jesus se culminou numa morte vicária, numa morte substitutiva. Agora, Deus é o criador do homem. Neste momento, ele se torna moralmente responsável pelo homem. Deus não podia ser visto por outros seres pré-existentes do tipo do deísmo. Deus criou e jogou para lá. Isso é não ser responsável. Então, Deus é responsável. Agora veja, quando você lê a Bíblia, lá no capítulo 2 do Gênesis, você vai encontrar o seguinte: Adão se perdeu. O que foi que Adão perdeu? Adão perdeu a vida. Jesus veio para dar vida. Está isso lá no capítulo 2 do livro de Efésios. E como é que dá vida quem não tem vida? O Lavoisier não falou que só vida gera vida? Então, se Deus criou a vida e Jesus veio dar a vida, Jesus é um ser Deus, é um ser divino. Só por isso ele pode dar vida. Uma coisa que prova existências é a arqueologia. A arqueologia, ela tem sido utilizada muito para estudar essa matéria também, para falar sobre Jesus. Veja que nós estamos puxando ciência para dentro do bate-papo também. Sim. Né? E a arqueologia, assim como os achados até hoje, eles justificam a fé em Jesus. Inclusive, os manuscritos que foram encontrados numa caverna, como é que é o nome da caverna? É a caverna de Qumran. Caverna de Qumran, exatamente. Então, aquilo ali acabou dando base, esse encontro acabou dando base, sustentação, desde o século passado, né, as religiões. E aí, isso tudo na sua mente prova, ou muito mais ainda prova, que Jesus era quem de fato ele dizia que era. Zé, é um fato curioso que a morte de Jesus está profetizada antes do seu nascimento. Quer dizer, uma pessoa que nasceu, você sabe que ela vai morrer. Sim. Agora, a pessoa que nem nasceu, você já está dizendo que vai morrer, isso não é balão de ensaio. Agora veja, os cristãos e os judeus, durante séculos, milênios, defendem esse ministério, essa missão de Jesus. Mas tudo que é importante desperta protestos. Sem dúvida. E um estudo chamado Alta Crítica sempre negou isso e dizia que os escritos que se usam dentro do cristianismo são coisas ulteriores, são coisas até do primeiro e do segundo século. Só que em pleno século XX, aquele pastor árabe, aquele beduíno, ouviu
foi guiado pelo balir de uma cabra e espiou dentro de uma caverna lá em Qumran. Qumran é uma região ali do Mar Morto, e ali vivia uma seita do judaísmo, que eram os essênios. Ele teve a curiosidade de ver, de ir atrás do animal, e encontrou restos de livros. De curiosidade, ele levou, mostrou, acabou sendo pesquisado, e é o que nós hoje conhecemos como os manuscritos do Mar Morto. E por que eu estou aumentando essa conversa? Porque os manuscritos do Mar Morto tinha praticamente todo o Velho Testamento, que é a Torá. Uhum. E com destaque, ou nós fazemos o destaque, do rolo do profeta Isaías, em cujo capítulo 53 faz isso que eu falei. Descreve os sofrimentos e a morte do esperado Messias antes dele nascer. Inclusive, eu fiz uma anotação aqui, vamos lá, exatamente disso. Existe o interesse da gente começar exatamente por Isaías capítulo 23, que fala, menciona Jesus Cristo, depois do capítulo 9, verso 6, onde Jesus é identificado como Deus, sendo não o Gerson que crê em Jesus, mas o Gerson psiquiatra, mais da ciência. Como é que você vê isso aqui? Acho que está dentro daquele esquema anterior, em que só Deus pode reaver a vida de alguém que perdeu-se perdendo sua vida. Então, foi anunciado para gerar confiança. Quem vem aí é Deus. Um outro texto do mesmo profeta diz que João Batista era a voz que clamava no deserto, anunciando a vida de Deus, do Yahvé, do Jeová. E quando perguntaram isso para João Batista, ele confirma: eu sou a voz que clama no deserto, estou anunciando Jeová. E mais tarde ele diz: ele está entre vocês já aí. Tá? E é muito interessante isso, porque João Batista insiste em apontar Jesus como um ser divino. Então vamos lá. Desde o começo, então, a gente está falando de um ato de amor. Por quê? Porque desde quando Jesus começa a ser mencionado, aliás, a Bíblia inteira menciona Jesus. Ela leva para ele. A gente está falando de alguém que faria um grande sacrifício, um ato de amor. Então, a criação, ela pode ser colocada como esse ato. Sempre foi um ato de amor, da parte de Deus. Sempre foi. Oséias, na década de 70, um cantor de música popular dizia assim: só o amor constrói. Por favor, plante uma flor. Só o amor constrói. Então, toda a construção pressupõe uma atitude de amor. Mas isso pode parecer filosófico ou poético. O fato é que, ao criar o homem, Deus estava praticando o amor. Por que eu digo isso? O verso mais conhecido da Bíblia deve ser João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Primeira coisa que esse verso faz é lhe dar uma definição de amor. O que é amar? Amar é dar. E o que foi mesmo que Jesus deu? Jesus, ele disse uma vez: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele morreu, não deixou herança, não deixou um segundo par de sandálias para usar. O que ele deu? Ele deu-se, ele deu a si mesmo. É isso que é amor. O que ele tinha. Deu o que ele tinha. E o que é que ele tinha? Ele tinha ele mesmo. A vida. E outro ato de amor, já que nós estamos falando da Semana Santa, de Jesus, outro ato importante, e é da criação. O Criador, ele se identifica com os seus. Isso é um ato de amor, né?
Porque se ele se identifica, ele não quis criar algo que ele não se parecesse, muito pelo contrário. Mas aí eu quero seguir, que são algumas anotações que eu preciso colocar aqui. Quem sabe, olha o que diz, se ao criar o homem à nossa imagem e semelhança, não se visava, a se necessário, vir a se tornar ele semelhante ao homem. Aí a resposta vem logo a seguir. Não podia ser o melhor dos anjos, porque como criaturas eles não podem dar vida. Então, eu achei muito importante esse ponto, tanto que a gente sempre fala aqui da semelhança, né, de Deus com o homem, e ele cria o homem e coloca esse homem numa estampa superior, não é verdade? Então, tudo gira em torno de vida. Nessa sua fala você falou pelo menos 3 vezes em vida. Tudo gira em torno de vida. Você está aqui com uma camisa preta, você está com um tênis Branco. Tudo isso é importante, mas você podia estar com uma camisa vermelha ou com um tênis azul. Sim. Agora, você não faria nenhuma coisa nem outra se você não tivesse vida. Tudo acontece num pano de fundo chamado vida. Então, Deus, ao criar vida, ele repartiu alguma coisa que é uma prerrogativa dele. Isso aconteceu no 3º dia, aconteceu no 4º dia, no 5º dia, mas no 6º dia, Deus não se satisfez em criar vida. Ele se satisfez em criar uma cópia, se não é grosseira demais a expressão, criar aquilo que é uma réplica. Não é outro Deus, mas é uma cópia. Sabe, nós um dia até brincamos aqui que o que há na natureza mais parecido com um gato é outro gato. Como não há outro Deus, o que há na natureza mais parecido com Deus é o homem. É o homem. Porque é Verdade. semelhante. Verdade. Outra prova importante, a gente já está finalizando. Falando ainda sobre Jesus e a Semana Santa, que é muito importante, Jesus ele quis salvar a vida do homem e ele não salvou ali, humanamente falando, agora não falando como Jesus Deus, mas homem. Ele poderia ter salvado a vida dele. Não, para tudo que eu vou negar tudo que eu disse até agora e está tudo certo. Salvou a vida dele, mas não. Ele quis salvar a vida do homem e perder a vida que ele tinha. Então, isso é um ato de amor, de forma... Eu não sei o tamanho disso, mas é grandioso demais. Jesus criou o homem porque quer que o homem exista. Então ele vai às últimas consequências. Vai à última necessidade de trazer a vida. Um dia passou na cabeça da divindade que devia ter vida num planetinha longínquo, numa galáxiazinha chamada Via Láctea, num sistema solarzinho. Eu quero estar presente lá, através de um preposto meu que chama homem. Jesus resgatou o homem, porque ao resgatar o homem, ele estava resgatando parte de si mesmo. Uma coisa assim muito subjetiva e imaterial. Porém, o mais real é sempre o imaterial, porque ele prevalece e você pode recorrer a toda hora e em qualquer lugar a ele. Não é como a mesa que nós temos aqui. A mesa está aqui, ela não está lá embaixo. Se você for lá embaixo, você não vai usar ela. Agora, o que é imaterial, por isso que você é a imagem, você é a semelhança de Deus, porque você é capaz de lidar com o imaterial. É verdade. Então, para a gente fechar, eu não vou perguntar assim, por que tinha que ser Jesus? Eu vou afirmar, então, Exatamente. diante de tudo aquilo que eu ouvi, tinha que ser ele, né? Exatamente. Tinha que ser ele, porque ele é o dono do negócio, o negócio que se chama homem. Ele é o dono. Ele é
o principal interessado. Então, isso não iria sensibilizar até as últimas consequências um anjo poderoso, por exemplo. Não estou perdendo nada com isso, não. Ele morre, eu sobrevivo. Mas Jesus, para ele viver sem a consecução do que ele planejou, não é negócio, não é vantagem. Muito bom. Semana Santa, vamos lembrar dele, porque é por ele, para ele, e quem é cristão, quem não é cristão, que se interessa na parte histórica, também pode compreender muito a respeito dos manuscritos, do que a arqueologia foi lá buscar, mas tudo gira em torno de Jesus Cristo. Gerson, grande abraço, hein? E uma coisa só que eu queria só pôr aqui. Semana Santa, Semana da Paixão, Semana do Calvário, Páscoa, todas essas coisas. Pega a Páscoa, por exemplo. A Páscoa é uma festa dos judeus. Sim. Não tem a ver conosco. A Semana Santa, a Páscoa, a Semana Santa, a Semana do Calvário, nada tem a ver com coelho e com ovos, até porque coelho não bota. A Semana Santa não tem a ver com bacalhau, até porque na Semana Santa, na Semana da Páscoa, na semana que antecedeu a morte de Jesus, eles comeram cabrito ou um cordeiro, que era o que estava previsto na Torá. Então, a história do bacalhau, a história da Semana Santa, a história da Semana Santa ligada ao coelho é apócrifa, absolutamente apócrifa. Agora, por que eu citei a Páscoa e disse que é uma festa judaica? Porque na Páscoa, para sair livres, os judeus passaram sangue na porta da casa deles, e esse sangue simbolizava o sangue de Jesus. O sentido que tem é isso. E veja só, qual é a importância do sangue, Oséias? Olha, em torno de 38% a 45% do conteúdo do sangue é líquido, é água. E água é o solvente universal. Agora, não precisa ser cientista nem médico para falar isso. Basta você lembrar. Encravou uma unha no seu pé, você foi ali, retirou essa unha, mas vai doer quando passar a anestesia. Você toma um comprimido para a dor é lá no dedão. Como é que você vai pôr o comprimido aqui? Porque o comprimido vai cair no estômago, do estômago ele vai ser absorvido pelo sangue e o sangue chega a todas as suas células, meu amigo. Qualquer uma delas depende de sangue. Qualquer uma delas exige nutrientes veiculados pelo sangue. E veja, a célula nervosa, que é a mais importante nessa conversa nossa, que é de mente é um produto do cérebro, ela se nutre de glicose e de oxigênio só. E só chega através do sangue. Daí, esse valor do sangue de Jesus. E veja só, Oséias, a morte de cruz sangrava muito pouco, ou talvez não sangrasse, porque a aplicação dos cravos pode sangrar pouco ou um sangramento pouco importante. Quando o soldado enfiou uma lança no peito de Jesus, saiu água e sangue. Exatamente porque foi o sangue mesmo. A vida corre através do sangue. Jesus mostrou, está aqui o sangue. É isso. Tenho dito. E tenho dito. Gente, olha, uma aula numa Semana Santa que a gente precisa lembrar do dono dessa Semana Santa. Gerson, obrigado mais uma vez. Isso mesmo, meu amigo. Muita compreensão, muita coisa boa. Muito obrigado mesmo. Nós vamos discutindo e vamos chegando lá. Valeu. Um abraço para vocês.